Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave, esse é o episódio de número 4 do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Especialista em design thinking e inovação, teve toda a sua carreira na área de marketing, passando por grandes empresas como Sanofi, Philips e principalmente na Natura, onde ficou por mais de 8 anos. Virou sua chave em 2015, quando fundou a Planetarium, uma consultoria focada na implementação de go-to-market, criação de novos negócios e workshops de design thinking. É professor da Dom Cabral, da Esquema Business School e da Escola Conquer, onde também é head de inovação. No início de 2019, fundou o Conquer Labs, spin-off da Escola Conquer, com o objetivo de levar o mindset de inovação para dentro das empresas, com projetos já realizados em grandes empresas como Google, Ambev, KPMG, dentre outras. No episódio de hoje, nosso entrevistado é o Edu Albuquerque. Bom, gente, é um enorme prazer poder estar aqui com vocês, poder dividir um pouco essa experiência e contar um pouco mais da minha história aí para vocês. Obrigado. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa é Leonardo Setembri. Olá, galera, é um prazer. Obrigado, Marcel, mais uma vez pelo convite de estar aqui no Virando a Chave. Vai ser um prazer aqui conversar com o Paulo e com o Edu, que eu tive a oportunidade de ver um painel ali com ele sobre educação e me chamou bastante atenção o mindset dele. E o Paulo Pereira. Obrigado, Marcel, pelo convite. Um prazer estar aqui. Vai ser muito legal essa conversa. Um prazer também reencontrar o Edu aí, saber um pouquinho, me atualizar das coisas, das inovações que ele tem feito. Que legal. Sejam todos muito bem-vindos. Edu, primeiro, cara, conta pra gente, quem é você? Cara, eu sou um osasquense, nasci na cidade de Osasco em 1982, corintiano viciado, morei a boa parte da vida lá em Osasco, no bairro do Jardim da Abril. Uma das coisas que sempre aconteceu na minha vida foi que eu sempre busquei coisas que saíssem do meu limite, que eu sempre me achava que estava muito limitado em alguma questão ou alguma realidade que eu vivia, e aí sempre fui buscando um pouco mais, né? Estudei administração na PUC de São Paulo, de 2001 a 2005, e aí trabalhei nessas empresas aí que a gente já citou, né? A Sanofi, a Arcor, a Philips e a Natura. Foi onde eu desenvolvi tudo que eu acreditava, foi onde eu tive a oportunidade de ir para o exterior em todas elas, de conhecer novas visões, novas culturas. Então eu sou um cara que vai buscar transformar as coisas sempre. E só depois de eu passar por todas essas empresas, por essas experiências, eu me toquei que a educação já fazia parte da minha vida e eu nunca tinha notado. A minha mãe é professora, eu tenho 3 tias, as 3 são professoras. O meu irmão é professor, ele tem 2 academias de crossfit, então ele é professor. E isso era uma coisa que talvez aí é um preconceito meu total, né, de que professor não ganha dinheiro, né, professor não ganha bem. E aí talvez eu nunca tivesse olhado para isso com a atenção que merecia. E aí depois de toda essa jornada, poder empreender e poder chegar aqui no Conquer Labs, onde eu tenho uma equipe de professores foda para implementar os projetos que a gente está implementando nas empresas, eu vejo que por meio da educação a gente vai transformar o país, a gente vai transformar as empresas, é o único caminho que a gente tem, não tem outro caminho. Então essa é a minha crença, esse sou eu. Que legal, Edu. Conta um pouquinho na tua experiência, como é que foi Natura? Foi a última empresa antes de você virar a sua chave? O que você fazia lá? Um pouquinho da tua experiência no Vale do Silício. Tá bom. Até o momento que você deu o estalo e falou, cara, agora eu vou virar. Eu saí da Philips e fui para a Natura porque eu queria aprender a desenvolver produto, né? Na Philips não dava, ou eu ia para a China, ou eu ia para a Holanda na época, não rolou. E aí apareceu uma vaga para ser coordenador de maquiagem na Natura. Desenvolver produtos de maquiagem. Caralho, que loucura, cara. Como é que eu vou desenvolver? Né? Não conheço nada. Fui aprovado, gostaram de mim. Aí eu comecei a desenvolver produto, acho que numa das categorias mais complexas que existem, né? A maquiagem, ela é muito doida porque tem uma complexidade enorme de produtos. E tem uma complexidade enorme logística, porque cada peça de um batom vem de um país. E aí você junta tudo no Brasil para montar um batom, né? E aí eu fui aprender de fato a desenvolver produto. Passei por boa parte das categorias lá, trabalhei com sabonete, produto de corpo, cabelos. Fiquei muito tempo na perfumaria, né, cuidando da marca. E o pessoal deve conhecer Caiaque, a marca Essencial, Natura Homem,
#Urbano, e aí eu liderava o desenvolvimento de produto de todas essas marcas. Depois comecei a me envolver um pouco com o lançamento de novos canais, então eu lancei os primeiros quiosques da Natura, né, que era para tentar sair um pouco do modelo da venda direta de consultora. Me envolvi bastante também nas primeiras aberturas de loja. Em determinado momento ali da minha história, chegando no 5º ou no 6º ano, mais ou menos, alguma coisa começou a apitar. Eu não conseguia mais desenvolver coisas que eu acreditava que deviam ser desenvolvidas. Eu tinha algumas crenças que a empresa precisava fazer outras coisas e aí eu não conseguia aprovar nada, né? E essa foi o primeiro sinal, eu falei, poxa, eu quero mais, né? E aqui eu não estou conseguindo mais. Foi nesse momento que eu fiz um processo seletivo dentro da empresa para fazer um curso de liderança e inovação. Eu fui para o Vale do Silício 3 vezes, eram 2 meses mais ou menos que eu ficava em cada vez, conhecendo um pouco como as startups operam e ao mesmo tempo tendo o curso de liderança com pessoas incríveis e sensacionais. Aí que eu fui me conectar com o modelo que o Google, o Facebook, o Airbnb tem trabalhado, que eu não conhecia, né? Eu vivia um pouco numa bolha. E quando eu voltei, aí eu sempre brinco, né? Mandar o soldado para a guerra. Não espere que um soldado volte igual. E aí eu vim bem incomodado. E aí eu acho que como um formato de me engajar, aí me deram uma marca que chamava #Urbano, que era muito legal, que era para eu lançar essa marca nova. Lancei, foi do caramba. Concorremos a prêmios com essa marca, mas aí o incômodo era muito grande. Culturalmente eu não me conectava mais, até chegar um momento que eu acho que até um processo de autossabotagem, inclusive eu recomendo ler livros sobre autossabotagem, que é algo incrível, uma atitude minha de autossabotagem mesmo, literalmente, fez com que eu saísse da empresa. Portanto, eu não me preparei financeiramente, então eu ganhava, lógico que eu guardava um pouquinho, mas assim, tava com o apartamento ali pagando, carro, viagem, todas aquelas coisas. Então não me preparei financeiramente para esse processo. E nessa hora é muito foda você ter amigos e família do seu lado para te sustentar, né? Literalmente, não só emocionalmente. E aí eu passei por um processo de 6 meses de depressão pesada. Emagrecer, eu cheguei a pesar 15 quilos a menos do que eu tenho hoje. Aí o processo também de terapia foi bem profundo para eu me reencontrar dentro desse processo. Demorou mais ou menos 1 ano e meio. E dentro desse processo eu fui criando um autoconhecimento mais profundo de que sim, eu poderia ter as competências para desenvolver um negócio. Eu tinha um propósito muito forte, mas eu não tinha coragem, né? Eu fui treinado para ser executivo. Minha educação foi essa. Na verdade, se fosse um pouco mais pela visão da minha avó e do meu pai e dos meus tios, eu trabalharia no Banco do Brasil e seguiria uma carreira tradicional nesse serviço público, não tão público mais, mas na época era, do Banco do Brasil, mas eu sempre fui me preparando para ser executivo e de repente eu olhei e falei, eu tava com 34, 35 anos e falei, e agora? O que eu faço? E aí eu fui aprender tudo do zero. Como é que abre uma empresa, como é que se relaciona para você começar a vender seus produtos, aquilo que você quer vender, realmente as pessoas querem comprar? E aí você começa a pensar que não, né? Aí perceber, não, ninguém está interessado naquilo que você quer vender. E só para te dizer, aquilo que você aprendeu lá atrás não vale mais. E aí você passa por um processo muito pesado de se encontrar. Eu abri a consultoria, a Planetário, fiz um projeto grande para uma empresa de Belo Horizonte, a Cozinhas Itatiaia. Depois eu reconstruí minha vida lá em Belo Horizonte, até eu voltar para São Paulo. Fiz um projeto para o iFood e nesse dia, no dia que começou o projeto, eu conheci o Joseph, que é um dos fundadores da Conquer. E a gente se conectou muito rapidamente. A Conquer estava chegando em São Paulo, ela estava com 6 meses. E a gente começou a fazer projetos juntos. Os projetos foram um atrás do outro, a gente criou cursos juntos, as empresas começaram a buscar a gente no processo de inovação. Eu fui estudar Design Thinking no Instituto Europeu de Design de São Paulo, depois fui estudar Design Thinking no Instituto Europeu de Design de Barcelona. E aí fui me especializando nas metodologias de inovação, até os projetos dentro da Conquer estarem tão grandes, mas tão grandes que a gente decidiu criar o Conquer Labs, né, uma nova empresa que ajuda empresas a passarem pelo processo de transformação digital. O nosso papel é acelerar a mudança a palavra da moda, né?
mindset da liderança das empresas para que elas tenham a capacidade e a velocidade de se transformar digitalmente, passar por esse processo. Eu não vejo sentido em empresas brasileiras perderem mercado para empresas que estão sendo construídas em outros lugares do mundo. A gente tem competência, conhecimento, criatividade, tecnologia, só falta a gente ter a cultura de empreender. Nós precisamos empreender. Edu, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Como que você soube que não era aquilo que você queria? Que tipo de sentimento que veio? Que tipo de questionamento você fez? Porque a Natura é considerada uma empresa inovadora, né? Tem labs de inovação lá dentro, é uma empresa que inovou demais no mercado brasileiro de cosméticos e tudo mais. Eu imagino que as pessoas devem estar perguntando assim, o cara estava numa das empresas mais inovadoras, ele foi pelo Vale do Silício pela empresa, ou seja, você vivia o empreendedorismo com o dinheiro dos outros, que aparentemente é gostoso e confortável, mas quais foram as coisas que te incomodaram, que você falou, não, cara, peraí, te deram um clique e que você falou, agora eu vou sair e vou tocar meu negócio? Primeira coisa realmente a empresa é incrível, um lugar muito bacana de se trabalhar. Hoje eu acredito que seja até muito mais. Eu senti a necessidade, primeiro eu queria que a empresa fosse mais rápida nas suas decisões e naquela época eu senti essa dor. A outra coisa comecei a me questionar um pouco mais se aquilo que eu estava fazendo eu podia dar meu máximo. E aí estava começando a ficar cada vez mais claro que eu estava sendo, quando você está dentro de uma empresa, você é um pouco podado, né? Teve uma das pessoas que eu acho incrível, não vou citar o nome dela, mas foi minha diretora na época, ela falava, Edu, depois que eu saí, ela falou, Edu, você tinha que entrar numa caixa, sua posição era de liderança, você tinha que entrar naquela caixa e fazer o que aquela caixa dizia, e você não cabe numa caixa. Eu nunca tive a consciência, será que eu realmente não caibo? Será que eu consigo construir coisas diferentes? E ver um processo de autoconhecimento muito forte. O que eu gosto de fazer e o que eu sou bom em fazer. Coisas que a escola deveria ter me ensinado e obviamente não me ensinou. Então o gatilho de eu tenho que entrar numa caixa para estar aqui, só que eu não caibo nessa caixa. Então esse foi o grande gatilho. Aquela caixa não era para mim, eu tinha que criar a minha própria caixa. A depressão veio depois disso, logo depois disso, e você acha que foi consequência exatamente dessa confusão que você estava, ou muito pelo contrário, de ter clareado a sua vida? Foi logo depois, isso foi desencadeado dessa forma? Foi. Bom, primeiro falar sobre isso, eu recomendo a todos os líderes que falem que demonstra vulnerabilidade, que é um ponto muito importante para qualquer líder. Eu tive 2 vezes picos de síndrome do pânico enquanto eu trabalhava lá. Então já era, né? Sinais estão sendo dados, né? Então eu tive 2 picos, 2 períodos de pico. Mas aí quando eu saí de uma maneira inesperada... Foi você que pediu demissão, você que pediu para sair da empresa? Não, foi uma situação bem difícil, assim, foi uma discussão que foi tensa. Com um gestor teu? Sim, e aí não rolou, não me preparei, e aí veio a depressão logo em seguida, assim. Caiu a ficha, tá? Porque você usa o sobrenome, né? Não era Eduardo Albuquerque da Natura. Tipo, te corta esse cordão umbilical de uma hora para outra e você não tá preparado de jeito nenhum para saber o que você tem que fazer, né? Bom, fui jogado no mundo, eu acho que um recém-nascido deve sentir a mesma sensação, sabe? Tô aqui! E aí me jogaram ali, eu não sabia o que fazer mais. Então veio a depressão, fiquei mal, aí tomar remédio durante 6 meses, bem pesado. Uma terapeuta incrível, a gente ainda se fala de vez em quando nas redes sociais, ela tá morando em Israel hoje, mas é uma pessoa incrível que me ajudou muito nesse processo de autoconhecimento. E aí você foi buscar a sua reconstrução. Como é que foi esse processo criativo de criar Planetário? Muita gente que trabalhou muito tempo em empresa e depois vai empreender, vai para o mundo da consultoria porque você fala, cara, é venda do conhecimento e de hora trabalhada. Uhum. Como é que foi esse processo de reconstrução mais a construção do negócio? Eu fiquei 2 meses trancado num coworking lá em Belo Horizonte. Trancado, sozinho, desenhando, rasguei papel, desenhei, que eu odiava falar o termo consultoria. Droga, cara, eu não acredito que eu vou abrir uma consultoria, né? Pô, eu vou abrir uma consultoria de inovação e marketing, o que é isso, né? E aí, cara, um negócio que me incomodava muito. Eu lembro até que era rede Planetário, né? Eu quero criar uma conexão de profissionais de alto desempenho para mudar as empresas. E eu tinha a noção que ia ser uma consultoria e que tinha que ser uma escola também.
Então já tinha um embriãozinho aí do Conquer Labs te cutucando. Total. Eu lembro, tinha 3 nomes, 3 modelos de negócio da Rede Planetária. Um era consultoria, o outro era escola, o outro eu não lembro qual era, mas era consultoria e escola. Então, ali eu falei, cara, eu passei por experiências muito legais, eu posso ensinar as pessoas a fazer isso. E aí esse processo veio dando sinais durante esses 2 meses que eu fiquei trancado num coworking em Belo Horizonte. E lá no Impact Hub, galera do Impact Hub, abraço aí. E aí rolou, sabe, criar a Rede Planetária. E aí a coisa que você mais tem que fazer rapidamente é acessar seu networking, né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer, Edu. Você falou assim que você não planejou. Na verdade, você não planejou a saída, não. A virada. Mas de repente você se viu ali desempregado, precisando trabalhar, se reconstruindo como pessoa. E esses 2 meses que você ficou lá, possivelmente foi planejando o que você ia fazer, certo? Foi. Como é que foi esse processo de planejamento? Você levantou custos? Você montou um escritório? Como é que foi esse processo criativo? E como é que foi o teu dia 1 que você falou, agora eu vou botar a pasta embaixo do braço e vou ligar para o meu networking? Eu passei por esse processo de 2 meses, primeiro procurando um nome que eu achasse que fosse legal, quais eram os produtos ou serviços que eu ia oferecer e que fazia sentido, começando a fazer alguns MVPs teste, né? Então eu dava pequenas palestras ali dentro dos coworkings para ver se o meu discurso gerava algo, e por sinal gerou algo incrível, tá? Só abrir um parênteses, uma dessas palestras eu conheci o Fred Albuquerque, que não tem nada a ver, não é meu primo, mas é um professor da Fundação Dom Cabral. E nessa palestra ele falou, Edu, acho que você deveria tentar dar aula na Fundação Dom Cabral. Tem uma posição lá para ser professor, mas eu falei, Fred, eu não tenho mestrado e doutorado, né? Ele falou, não, Edu, isso complica, mas mesmo assim eu acho que você deveria tentar. E aí eu tentei, fiz o teste e entrei. Então a Fundação Dom Cabral foi a maneira que eu me mantive financeiramente para conseguir segurar esse risco aí. Então, bom, foi assim, dando palestras que o meu discurso começou a engatilhar, e aí acessando o meu networking para tentar conseguir aberturas para vender esse novo serviço. A época era horrível, foi entre 2015 e 2016, a economia estava no auge da decadência, o impeachment estava rolando, então foi um momento super ruim, onde não tinha abertura de vagas, não tinha emprego. E acima de tudo, uma das coisas mais doloridas do empreendedor é saber que se ele vai empreender, ele não está procurando emprego. Gastar a energia para procurar emprego é gastar a energia para não empreender, é a mesma energia. Você tem que focar essa energia em algum lugar. E ali eu falei, eu não vou focar mais minha energia para procurar emprego. É uma das decisões mais difíceis que se toma na vida, é essa. E eu aloquei a minha energia para acessar meu networking, para vender meus produtos e serviços. E dentro disso, uma menina tinha saído da Natura e estava no RH do Rápido, que era uma empresa ali do grupo do iFood. Eles queriam implementar um projeto de design thinking dentro do Rápido, e aí ela me contratou. E aí foi o jeito que eu voltei para São Paulo. Meu apartamento estava no Airbnb. Voltei para São Paulo, entrou o projeto do iFood, começou a entrar outro, conheci o Joseph e aí engatilhou. E aí você virou a sua chave de novo, né? Para um outro negócio. Aí eu virei minha chave de novo. A primeira coisa é o exercício do desapego, né? Sua empresa não é um filho. O filho você tem que educar, a empresa você tem que transformar. Então não se apegue no seu sonho original. Eu mudei completamente. Vi na Conquer uma maneira de escalar, né? Eles já estavam escalando aquilo que eu queria escalar. Me dei super bem com eles. O propósito é o mesmo, era o mesmo. E aí foi uma virada de chave de, cara, tchau Rede Planetária, deixa entrar agora a Conquer, né? Para que eu consiga realmente me dedicar a tudo isso com toda a minha energia. Foi outra viradinha de chave muito importante. Ô Edu, você falou 2 coisas muito legais dessa virada de chave, cara. Primeiro o sobrenome Natura, né? Que foi uma quebra que você teve, você passou por todo esse processo. Depois você criou a sua empresa e aí você falou, a empresa não é um filho, você precisa aprender a desapegar. E eu tive um processo que eu senti um pouco isso. Não tem uma hora que quando você desapega, você vê que o mundo é muito maior do que onde você estava, que ele te abre muito mais portas, você pode aproveitar o seu potencial muito mais? Putz, ótimo comentário, porque a Natura é uma empresa de cultura muito forte. Isso forte é um ponto positivo, né? A cultura da empresa é muito forte.
O propósito da empresa é muito forte, é diferenciador, né? Você, depois de 8 anos, é uma lavagem cerebral. Você vê o mundo com os olhos da Natura, você não vê mais o seu mundo com os seus olhos. E é natural que isso aconteça. E até foi incrível para mim, a quantidade de coisas que eu aprendi. A maneira como eu olho o mundo hoje, eu tenho lentes da Natura para olhar o mundo, para olhar qualquer coisa. As relações, o mundo, o planeta. Eu tenho uma lente da Natura. Quando eu saí, eu tomei um choque. Mas foi um choque que me deu desespero. Eu falei, peraí, tá tudo isso acontecendo e eu não tava olhando e ninguém tava me avisando. E as coisas acontecendo, né? Até do ponto de vista de metodologias que eu nunca tinha ouvido falar, de empresas que estão crescendo que eu nunca tinha escutado. Quando você está numa multinacional, você está falando de milhões e milhões e milhões. Pô, tem empresa aí que está começando e quando você fala de 2, 5, 3, 4 milhões, já é incrível. Então minha lente foi reestruturada para ver que o mundo é muito maior do que a lente de uma empresa que você decidiu vestir. Eu sempre digo que empreender não é para todo mundo. Não quer dizer que é o melhor caminho ou que você vai ser mais feliz. Depende de você e do que você gosta e do que você quer. Mas muita gente que quer empreender e não empreende, eles não entendem o potencial que você tem e o que o teu conhecimento tem e que o mundo está disposto a pagar por isso. Que dica que você dá para quem tem esse receio, como eu tive lá atrás, de falar assim, cara, eu vou muito bem, performo muito bem, mas quando eu sou solto no mundo, eu começar tudo isso do zero e começar a construir, começar a vender... A gente não tem noção do valor disso. Sim. Que dica que você dá, Edu? Eu acho que um dos maiores limitadores para a gente não conseguir se arriscar, né? Porque fazer isso é se arriscar um pouquinho. Um dos maiores limitadores que nós temos seguramente é o limitador financeiro. Todo mundo precisa pagar a conta. E o limitador financeiro é o que dá muito medo, né? Porque você sabe que você está lá na empresa dia 30, ou as empresas que pagam em 2 vezes, dia 15 e dia 30, vai pingar. E esse receio é muito grande. Se a gente se preparar para fazer essa transformação, criar esse colchão, eu acho que você reduz um risco. Outra maneira de reduzir o risco é, será que você não pode começar o seu plano B no sábado e no domingo? A vida do empreendedor é assim, a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, a gente não para. Então, sábado e domingo serve para isso, para você iniciar o seu processo de empreender. Eu acho que com esses 2 passos iniciais, o MVP de final de semana, o sossego financeiro ali, você conseguir montar um colchãozinho, ele te dá ele reduz o seu risco, né? As pessoas, a gente tem medo por isso. Até trazer pessoas, né? A gente está com vagas aqui no time, trazer pessoas do mercado acaba sendo um pouco difícil ainda por ser uma startup, né? Tem pessoa que tem receio, por mais que a gente esteja indo bem, que a gente esteja crescendo, as pessoas às vezes pensam, pô, por que eu vou sair dessa empresa e eu vou começar numa startup, né? No brasileiro não foi instalada a cultura de empreender. Mas, Edu, você acha que isso é cultural ou porque o ambiente no país não é um ambiente favorável como é em outros países e que estimula mais o empreendedorismo? Bom, a gente aqui tem, acho que bem perto da mesma idade, né? Todos nós aqui, final da década de 70, começo da de 80. Vocês sabem muito bem que naquela época o que valorizava um profissional era trabalhar no serviço público. Porque trabalhar no serviço público te dá estabilidade. Estabilidade. O banco, né? O banco te dá estabilidade para você estar garantido ali e seguir adiante, né? O meu pai trabalhou a vida inteira no Banco do Brasil, os meus tios também, né? Então eu prestei, passei, mas não quis trabalhar. Mas isso era um processo. Então veja que a gente vem numa geração que busca nada mais do que estabilidade. Depois disso veio a carreira na empresa privada. Depois disso, depois quando eu terminei a faculdade em 2005, onde a gente queria trabalhar em 2005, pelo menos aqui em São Paulo, vou prestar o programa de trainee da Unilever, vou entrar na Coca, vou entrar na Ambev, vou entrar na KPMG, na PwC, nos bancos mais privados, né? Esse era o sonho e foi nesse sonho que eu entrei. Só que agora, seguramente a gente tem um ambiente, se você perguntar para quem está saindo da faculdade hoje ou quem está fazendo estágio,
onde você quer trabalhar. A gente pode ter a certeza que hoje está na lista das pesquisas, né? Os jovens querem trabalhar numa startup. Ou num Google da vida, Ou que num Google apesar da de vida. gigante, ainda tem um mindset de startup. Ainda tem, mas o mais importante que eu quero motivar não é que as pessoas queiram trabalhar numa startup. É que a cultura da startup é uma cultura de empreender. A gente tem que sim trabalhar e formar mais profissionais para empreender no país. É cultural do ponto de vista histórico e é cultural do ponto de vista da nossa educação, né? A nossa educação não nos incentiva a empreender. E aí que vai a problemática, não nos falta tecnologia. A tecnologia está aqui. O que falta é uma cultura para empreender. Ao invés de eu usar o Uber, eu posso usar um aplicativo que foi criado aqui no país. Edu, primeiro que eu me identifiquei super com a sua história. Acho que eu passei muito parecido com isso tudo, embora eu me planejei muito tempo. Me planejei mais de um ano para deixar para trás também toda uma estrutura, né? Para deixar para trás um sobrenome. Mas mesmo depois que eu saí, eu vi uma dificuldade muito parecida com a sua. Você quer empreender, você quer inovar, você quer fazer diferente, aquela impaciência que você teve, né? Puta, eu preciso fazer alguma coisa. Acabei de voltar do Vale do Silício, acabei de voltar da guerra. Mas quando você realmente faz, quando você vai ali pro abate da guerra, é outra coisa, né? Embora você possa se planejar, você tenha a teoria e tal, quando você começa a empreender, é muito difícil, começa a vir o mosquitinho ali no ouvido, que você tem que pagar a conta, né, que não vai dar certo, ou que tem outro cara que está fazendo, aí o nome consultoria surge, tem um certo preconceito e tal, porque você não é uma Accenture, uma KPMG, etc. Mas de certa forma isso te dá uma bagagem, né? E esses dias eu estava ouvindo um cara falando também, um especialista de inovação e transformação digital, que ele falou o seguinte: nós somos preparados, e você falou isso, né? Dentro das empresas, para estar dentro de uma caixa. Você é pago para aquilo, você ganha bem para aquilo e você tem que pensar para aquilo, você tem que estar dentro dessa caixa, né? E eu estava literalmente dentro de uma caixa, eu chamava de aquário, né? Pô, o cara, quando ele tem um aquário dentro de uma empresa, é porque ele já chegou num cargo bom, né? Uma sala de vidro e tal. E eu estava dentro de uma caixa. O dia que o cara chega para você e fala que você precisa pensar fora da caixa, você é pago para pensar fora da caixa. E eu ouvi esse cara falando o seguinte: quando um dia alguém chega para você, ou quando alguma situação te depara e te mostra que você precisa pensar fora da caixa, peça demissão. Por quê? Porque você está dentro de uma caixa. Se você está dentro de uma caixa, você não está vendo o mundo passar. Você não está vendo o que está acontecendo lá fora. E dentro dessas experiências que você está tendo hoje, falando com várias empresas, enfim, as consultorias que você prestou lá atrás e tal, você não fica com uma sensação de que quando, independente do cargo de executivo, que o cara está lá dentro do aquário ou pensando fora da caixa e etc., hoje você não fica com uma sensação de que parece que tem uma barreira entre o mundo corporativo, o cara que está lá dentro, mesmo que o cara vá buscar conhecimento, faça curso, etc., ele não está tendo contato com esse mundo aqui de fora de startup, de empreendedorismo, de MVP, de pivotagem, todo esse ambiente de todo dia ter uma mudança, uma alteração do seu modelo de negócio. Parece que quando você está dentro da empresa, você tem você está ali estagnado, né? Você não vê tudo isso. Eu aprendi muito nesses 6 meses que eu estou empreendendo, porque eu estou vivenciando tudo isso. O que você tem visto nas empresas em relação a isso? Como que você vê essa diferenciação, essa barreira, ou como que as empresas estão enxergando isso, e principalmente os profissionais? Bom comentário também. Tem várias maneiras de olhar, eu estou vendo diferentes maneiras, né? Tem uma visão mais conservadora e um pouquinho mais para trás, que diz o seguinte: esse negócio de startup aí não dá certo, é um monte de moleque maconheiro que está dentro do escritório jogando sinuca, que está falando que está inovando. Então esse tem essa visão bastante forte. Tem uma visão que acha que é legal, mas acha que não gera negócio. E eu falo essa visão de amigos, sabe? Que estão lá nas posições dentro das grandes empresas, e quando a gente se encontra aí no final de semana, vai tomar uma cerveja, tem aquela piadinha, né? Startup aí, essa coisa de bagunça, coisa de moleque, isso aí não dá dinheiro, né? Existe essa visão. E existem as empresas que sim começam a se relacionar com as startups, criando seus programas de aceleração, criando os seus labs internos para trazer as startups oficialmente ali para o ambiente delas. Tem acontecido. Se a gente for olhar como outras cidades fortes do mundo
Toronto, o Silicon Valley, Tel Aviv, outras, Singapura, você vê que essa barreira já não existe mais. Essa barreira foi ultrapassada, né? E é isso uma das coisas que mais me fascina aqui do Conca Labs, a gente precisa derrubar essa barreira. Essa barreira ela não pode existir. As empresas precisam trabalhar juntas, por isso a gente precisa fazer com que as empresas comecem a fazer parte do ecossistema. Literalmente é esse termo que é usado, né? Está criando um programa que chama It's Time to Co, né? Do co de colaborar, de co-criar, de co-sharing, de co-working. Vai ser um programa do Conca Labs para incentivar as empresas a começar a participar do ecossistema de inovação de maneira mais forte. Essa barreira precisa ser quebrada rapidamente. Quem quebrar mais rápido vai sair ganhando. Outro ponto que você falou da caixa, do aquário, são muito prejudiciais para as empresas, mas são muito eficientes também. É isso que dá eficiência operacional nas empresas, né? É fazer com que você coloque a pessoa certa no aquário certo, para ela mexer a engrenagem da maneira certa. Portanto, uma das palestras que eu mais dou nas empresas chama Destruindo Caixas, né? Eu falo que eu não nasci numa caixa. Ninguém nasceu numa caixa. Só a educação que colocou a gente dentro da caixa. E eu me questiono, e eu termino essa palestra com uma pergunta para as empresas. Vocês realmente querem destruir as caixas? Ou vocês realmente querem pensar fora da caixa? Porque eu me questiono, eu acho que não, a maioria delas. O aquário e a caixa importante ali, né? Funcionam muito bem para ajudar na eficiência operacional das organizações. Então esse discurso pode ser um discurso meio, tá todo mundo falando, deixa eu falar também, senão eu vou parecer antigo. Mas o aquário e a caixa tem seu papel, com certeza. Edu, voltando um pouquinho, cara, assim, primeiro, como é que foi o seu dia 1? Quando você montou o seu primeiro negócio, que foi o Planetário? Como é que foi? Você sentou, montou uma apresentação, você contou que você deu palestras gratuitas. Eu sempre indico muito isso para as pessoas. Vai, testa, faz isso gratuitamente e depois você começa a aumentar. E em algum momento você falou, cara, vai dar merda, eu vou voltar a procurar emprego. Teve algum momento nesse período empreendedor que veio isso na sua cabeça? Eu vou responder primeiro a segunda. Se eu te falar que tem hora que... Até hoje dá, né? Que meus sócios não me escutem, mas não é fácil empreender. Até hoje, a semana passada eu recebi um e-mail de uma pessoa de fora do país para ir trabalhar em outro país, para ganhar uma bela grana. Na hora eu deletei o e-mail. Melhor coisa. Na hora eu deletei o e-mail. Eu não quero ver isso, porque o meu propósito está muito claro, que é criar esse troço aqui, criar esse negócio. Mas é muito difícil empreender. Quando você vai pensar em contratar uma pessoa, você pega o salário dela e multiplica por 2 de todos os encargos que você vai ter que pagar. Aí depois você olha pro seu caixa e fala, meu Deus, eu vou tirar uma pessoa de uma empresa para trazer para cá. Será que eu tenho dinheiro para pagar o salário dela nos próximos 6 meses? Você mexe com a vida das pessoas. Quando você vai empreender e você monta time, você mexe com a vida das pessoas, é uma responsabilidade muito forte. E você não sabe que dia vai aparecer negócio ou que dia não vai no começo. Hoje, ainda bem, acho que depois de muito trabalho, a gente não passa por isso, né? A gente está numa visão muito clara de crescimento. Mas é muito difícil, né? Tem essas dores, não é fácil. Gustavo Caetano sempre posta coisas muito boas sobre as dores de empreender, eu gosto dos posts dele. Eu sinceramente, Marcelo, não sei qual foi o dia 1. Sabe? O dia 1 pode ter sido o dia depois que eu peguei o CNPJ pronto. Dá um trabalho só de você pegar o CNPJ. Eu acho que esse dia eu comemorei, né? O CNPJ tá num quadro lá no quarto. Você ficou repetindo várias vezes o número para decorar, Edu? 27 490 830 00109. Esse eu acho que, cara, é o dia 1. Você já estava ali criando, co-criando e fazendo... Não, mas o dia 1 foi o dia que eu sentei lá no Impact Hub de Belo Horizonte e eu fechei meu contrato com eles. Eu vou pagar mensalidade durante 1 ano, paguei antecipado para sair do caixa já. Paguei antecipado 1 ano e falei, que eu vou criar tudo isso. E Edu, qual foi a maior cagada que você fez na sua jornada empreendedora no começo que você daria como dica para que as pessoas não cometessem? Puta que pariu, foi muita cagada. Pode ser umas 3 então. Gente, parece bobeira, não vou repetir o CNPJ, abre o seu CNPJ, tá? Porque depois senão você vai perder um monte de negócio. Então esse é o ponto 1. O ponto 2 é pesquisa com amigos
se aquilo que você quer vender realmente é comprável, porque eu passei, me lembro, 1 mês e pouco construindo um tipo de serviço que ninguém entendia, né? Hoje o que eu ensino é cria o seu MVP e vai testando. Naquela época eu não sabia disso. Então eu não testei. Eu fiquei muito tempo, eu perdi muito tempo mesmo, planejando um produto que eu queria vender, mas ninguém queria comprar. Então não percam esse tempo, assim. Aquilo que você vai pensando em vender, aquilo que você quer vender de serviço, na hora que tiver um basicão, já divide com alguém, pega opinião, porque são essas opiniões que vão te gerar mais informação. E segundo ponto, não conviva só com pessoas que você gosta, conviva com as pessoas que te cutucam, conviva com as pessoas que se questionam. Aquelas que você mais se sente tranquilo, provavelmente elas não estão te dando o feedback que você merece ter. Então isso é uma coisa, eu e os meninos, né, a gente é feedback aberto e cada um fica provocando o outro sem parar. Tem uma frase que eu gosto muito para trazer esse último ponto, se você não está incomodado, alguma coisa está errada. Você sempre tem que estar incomodado. Se você está tranquilo, está errado. Então, esses são os aprendizados que eu acho que eu queria dividir. Edu, conta para quem está ouvindo a gente o que é o Conquer Labs especificamente e qual que é o propósito de vocês. O Conquer Labs é uma spin-off da Conquer, né? Uma spin-off é uma empresa que nasce dentro de outra empresa, então é uma spin-off da Conquer, com o propósito de transformar as pessoas e as organizações no processo de transformação digital. Por que a gente tem focado tanto nisso? Porque, diferente das outras revoluções que a gente passou como espécie, né? As outras dava tempo de se adaptar. Essa aqui não dá tempo. A coisa é tão rápida, mas tão rápida, que a gente não pode parar de estudar. A gente vai ter que precisar aprender a toda hora. E para isso, tem uma série de conhecimentos, comportamentos, metodologias que nós devemos desenvolver a toda hora. E o nosso foco hoje é 100% B2B. A ideia é ajudar as empresas aqui no Brasil a se transformarem, passarem pelo processo de transformação digital, mas a gente está muito focado no mindset de inovação, na cultura, no comportamento, né? Não dá mais para ficar trabalhando da maneira que se trabalhava. E não é só, vou criar uma tecnologia aqui. Uma tecnologia por si só não fará nada sozinha. Ela precisa de pessoas que estejam trabalhando num novo ambiente, de uma nova maneira, com outro foco. Então esse é o nosso propósito. E eu acho que nesse primeiro ano aí de empresa a gente conseguiu fazer um barulho muito. A gente tem trabalhado com diversas multinacionais. Isso é muito interessante. A gente acha que a multinacional está preparada, né? Que realmente elas não estão preparadas em sua grande maioria, mas o mais importante é ela assumir isso e saber que ela precisa de ajuda, né, de empresas que estão se propondo a fazer isso. Outra pergunta que sempre vem, não é só, são só as empresas grandes que precisam, não, todas. A palavra revolução é muito importante, não é brincadeira, né, o que está acontecendo. Eu falo que a gente tem muita sorte de estar aqui dentro dessa revolução, mas também muito azar, né? Porque não é fácil não. A epidemia de ansiedade e depressão, tem mais gente com ansiedade e depressão do que com gripe. Não é fácil, mas é uma oportunidade muito bacana. O papel do Labs é ajudar as empresas a se transformarem e a se conectar com esse mundo que propõe novos desafios. Du, quantas empresas o Labs já atendeu nesse 1 ano de operação? Nesse 1 ano de operação foram mais de 40 empresas de diversos setores, né? A gente pode falar de empresas de bens de consumo, muitos bancos, muitas empresas da área da saúde, hospitais, petroleira, nossa querida ExxonMobil, né? Um carinho especial, um dos primeiros programas que a gente comercializou, entretenimento, né? Inclusive hoje a gente está na segunda ou terceira encontro do programa do Cinemark. Estamos trabalhando com o Cinemark, trabalhando com a Ambev, trabalhando com Itaú, com Nestlé, Boticário, com L'Oréal, com Globo. E eu gosto muito e tenho muito orgulho de falar que não é que a gente vai e entra uma vez. A partir do momento que a gente entrou na empresa, dificilmente a gente tem saído, né? A gente tem entregue um resultado muito importante, porque na verdade a gente batalha por esse resultado, né, Marcelo? Você sabe muito bem que a gente usa aqui um modelo de
de avaliação nosso, que é o Rocket. Quem dá a nota aqui não é o professor que dá a nota para os participantes do curso, mas os participantes do curso é que dão a nota para o professor e para a metodologia e para a escola. Então, o Conquer Labs, os participantes do programa é que dão nota para a gente, e a gente batalha muito para ter uma média de 9.7. Se tiver abaixo de 9, a gente não dorme. Quando eu falo a gente, não sou só eu. Literalmente o profissional que deu a aula, o time que deu a aula, a gente vai olhar nos comentários das pessoas tudo que aconteceu, por que aquilo aconteceu, pra gente recuperar, dar uma aula, dar uma experiência, dar um encontro muito melhor, né? Então eu acho que essa loucura ou essa necessidade de entregar o melhor trabalho para o cliente é que faz com que a gente não saia dessas empresas. É muito frequente, por exemplo, duas empresas que nem são aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, L'Oréal e Globo. Nós temos projetos para esse ano inteiro e para o ano que vem já todos confirmados, vários encontros para o ano que vem nessas duas empresas. Com a Ambev também já temos programas confirmados para o ano que vem. Então eu acho que essa busca de sempre entregar o melhor e ser aficionado por esse indicador é que pressiona a gente a entregar a melhor experiência para o cliente. Qual que é a entrega final da Conquer Labs para as empresas, Edu? A entrega final da Conquer, por favor, gente, não é uma palestra ou tão pouco um workshop. É a última coisa que eu quero vender, mesmo a gente vendendo isso hoje, porque é pedido pelos clientes de vez em quando. Edu, preciso de uma palestra. Tá bom, eu vou lá palestrar, mas não é palestrando que eu vou fazer uma empresa mudar seu mindset. Isso me incomoda. Eu não gosto de gastar. Eu vou lá aparecer, mas não é isso que vai fazer com que a empresa se transforme. Edu, preciso de um workshop de 4 horas, de 8 horas. Não vai resolver. Nós estamos falando de uma jornada de aprendizado e de experiências e de processos de longa duração. Eu vou citar a Exxon de novo porque eles me permitem, mas o time de lá, a Júlia, a Samantha e o Rafa, né, que são do RH e que lideram esse processo, a gente está no 4º programa de 16 aulas, 8 semanas, 2 encontros por semana. Nós estamos no 4º programa e você olha o resultado. A Samantha me disse na semana passada, ela estava na nossa semana de RH estratégico, ela me disse: Edu, a gente criou um comitê na liderança de exposição de erros. A liderança criou um encontro para falar, ó, eu errei nisso e aprendi nisso, para que a gente pratique a cultura do erro e permita-se errar um pouco mais e se arriscar um pouco mais. Essa é uma transformação incrível, até das transformações mais simples de mudar o dress code. O que a gente quer entregar nos programas, nos nossos produtos mais longos que estão desenhados é entregar uma transformação. Nós vamos impactar a organização para que ela se transforme. E a gente não quer de jeito nenhum gerar dependência. A gente quer que vocês, clientes, se transformem para que vocês possam se preparar e andar sozinho aí e passar por momentos turbulentos como o que a gente vive hoje e vai continuar vivendo por um bom tempo. Essa questão do erro que você falou, acho que é muito importante, né? Porque, embora você não está falando de uma coisa tecnológica, ou uma disrupção, uma metodologia, alguma coisa assim, mas de certa forma um erro é uma transformação digital quando você incentiva ele, né? Já ouvi empresas falando que o cara é pago para não errar, né? Ainda mais num cargo de executivo e tal, você não pode errar, né? Ainda mais se você erra, o cara faz questão de expor, não por questão de aprender, mas te expor e falar assim, ó, tô te expondo porque você errou realmente. Por outro lado, acho que tem algumas empresas, por exemplo, Netflix, eu já ouvi casos que os caras incentivam quem está embaixo a errar. Por quê? Porque para o cara errar, ele vai acertar outras 10 coisas, talvez uma delas vai virar uma mudança de um algoritmo do Netflix, por exemplo, alguma coisa assim. Então acho que realmente essas empresas que estão buscando aprender ou se atualizar com o Conquer Labs ou programas parecidos, elas estão de certa forma saindo na frente de empresas do mesmo mercado, de empresas que estão ficando para trás, justamente porque eu acho que ela está reconhecendo que ela precisa mudar e incentivar o erro, né? Exatamente, assim, o incentivo do erro é uma das coisas que mais se trabalha hoje na área de inovação e é uma mudança cultural mesmo, né? A gente vem de empresas com uma cultura militar, veio do exército ali,
da própria igreja às vezes, e foram criando culturas hierárquicas e militares onde o erro não pode acontecer. E aí de repente a gente vê uma série de outras empresas muito mais rápidas, velozes, onde o erro faz parte do processo. É uma ruptura de pensamento de décadas. O erro faz parte do processo, tá? Mas como é que eu erro? E aí que eu falo bastante, como é que eu posso me permitir errar e eu não vou ter vergonha de errar? Porque o erro hoje a gente tem que enfiar debaixo do tapete. Não, o erro a gente tem que mostrar. Só que isso demanda um comportamento que é a competência da vulnerabilidade. Posso me mostrar vulnerável, eu tenho problema de errar, mas sempre falo, não podemos incentivar a incompetência ou o desleixo. Não é isso que é... Procrastinação, não é isso que é defendido quando a gente incentiva o erro. Incentiva o erro como uma ferramenta de aprendizado rápido. Du, quantas pessoas fazem parte do time da Conquer Labs e fazem tudo isso parar de pé? Tá, hoje a gente tem cerca de 40 professores atuando no Conquer Labs, e eu diria que profissionais, né, hoje o Conquer Labs paga royalties para a Conquer. Profissionais da Conquer que estão atualmente trabalhando com Conquer Labs, com certeza são 40, 50 profissionais. A Conquer inteira hoje tem cerca de 110 profissionais, né? Desses 110, 40, 50, mais 40 professores estão atuando nisso, estão 80 pessoas. Caramba, que legal e que responsabilidade. Edu, você no churrasco, se você não encontra ninguém para falar de empreendedorismo e inovação, o que você faz? Eu falo de futebol político. Que bom, cara. Fora da Conquer, você também é um cara inovador na sua vida pessoal. Como é que você leva essas lições dos aprendizados ou do design thinking para a sua vida pessoal? Porque hoje não tem mais essa separação entre vida pessoal e profissional. Me conta como é que é você fora daqui, que aprendizados e como é que você usa isso na tua vida. Cara, eu sou extremamente simples. Bom, eu acho que eu nasci com pais que sempre valorizaram a educação. Nasci num bairro simples, tranquilo, nada de excessos, nada de muita coisa. Eu não tenho carro, pego o ônibus, venho de trem todo dia trabalhar, não gosto de ter muitas coisas. Faz tempo que eu não vou no estádio, mas depois que botaram o estádio lá em Itaquera, acabou com a minha vida, né? O Pacaembu era ali do lado. Gosto muito de futebol, gosto muito de sair com os amigos, encontrar amigos da faculdade, tenho grupos de amigos antigos também, desde moleque. Eu conheço e mantenho contato com alguns amigos, mas mantenho uma vida extremamente simples, sem exageros. Aprendi também foco financeiro com toda essa história, sabe? Não preciso de exageros, não. É bom a gente ter foco na simplicidade para poder causar a transformação que a gente quer causar, né? Então, sou muito tranquilo. Design Thinking define uma das coisas mais importantes, né? Deixar as coisas simples. As coisas não precisam ser complexas na vida. Dizem que o auge da complexidade é a simplicidade. É a simplicidade, mas com certeza a vida pode ser muito mais simples, né? Provavelmente eu estou usando esse tênis há 20 dias seguidos, né? Veja como me facilita o pensamento de que eu não vou precisar escolher o tênis, porque eu estou usando sempre o mesmo tênis. Seu design thinking na alma, né, cara? É muito simples, cara. E aí, sei lá, daqui a pouco eu vou mudar e depois eu vou usar o mesmo tênis. Mas pra cueca não tem esse mesmo pensamento? Não, de jeito nenhum. Aí a vida tem limites, né? O design thinking tem limites. A vida tem limites, o tênis dá pra fazer isso, mas tem que ser simples. Quanto mais simples a vida for, mais produtivo a gente consegue ser. Que legal. E Edu, inovar ou morrer? Essa frase, essa pergunta é a pergunta do milhão? Cara, rapaz, às vezes eu acho que essa frase é exagerada, às vezes eu acho que não. No ano que vem, eu e os meus sócios, a gente vai pra China para ver o que está acontecendo lá, né? Porque a gente sabe que está acontecendo alguma coisa diferente do que está acontecendo no resto do mundo. E lá tem 2 bilhões de pessoas, então, né, quase 1/3 do mundo está lá. Então vamos ver o que está acontecendo lá. Talvez sim, cara, inovar ou morrer. Tem gente tentando destruir negócios em qualquer lugar do mundo. Não adianta o Brasil se fechar, as coisas vão entrar aqui, o mundo está conectado, a gente sabe onde estão, a gente sabe onde tem um melhor serviço, a gente sabe onde as pessoas estão criando coisas novas. Então não tem jeito a gente se fechar e se proteger. Proteção hoje para as empresas não existe mais. Estão concorrendo com uma empresa que está lá no Vale do Silício, tem um monte de cara trabalhando com dados, trabalhando e gerando negócio. Aí o taxista não quer imaginar, coitado, de uma empresa que ele nem sabe onde fica.
tá acabando com o negócio dele, né? Eu gosto muito de estar em Guarulhos, aeroporto de Guarulhos. Se eu volto do Uber pra minha casa, que é ali no Jaguaré, na Vila São Francisco, eu pago R$80 de Uber. Se eu for pegar o táxi de Guarulhos, tá R$192. Mais que o Pelo mesmo serviço. Cara, em que mundo vocês vivem? Aí você pega uma vez, investe o dinheiro e vai conversando com ele. O cara tá reclamando de Deus e do mundo. Então a pessoa não tem nem a percepção do que tá acontecendo. Ela não tem. E eu tenho desespero de olhar os negócios brasileiros. Edu, a padaria vai digitalizar? Vai. A borracharia? Vai. Esses dias eu vi essa semana que eu falei, cara, não acredito que já tem isso. Embora pareça um negócio difícil de se vender, mas eu acredito que vai chegar algum momento que pode virar uma rotina. Que é um cara que criou um negócio de combustível, de abastecimento em casa, onde você estiver. É o Uber combustível, né? O cara vai Uber com um caminhãozinho de combustível. Tipo, você para pensar, acabou minha gasolina. Não é só quando acabou a gasolina. Tipo, eu, por exemplo, adoraria, quando eu tenho que parar no posto, eu ainda falo, caramba, às vezes tá com criança, às vezes tá correndo, tá indo pra uma reunião. Pô, você combina com o cara, ó, toda segunda-feira vem aqui abastecer pra mim. É uma puta ideia. Eu vi isso hoje. Eu odeio parar no posto também. É uma puta ideia, cara. E aí, o posto de gasolina também, né? O frentista, o padeiro, agora com delivery de frios de manhã, o pão. E às vezes você para pra pensar, conversa com uns caras desses, eles não têm a mínima... Eu não falo nem o taxista, o frentista e tal, mas às vezes até mesmo dentro de empresa, o cara que está fazendo arte, ele nunca ouviu falar do Fiverr. Fala, cara, você nunca ouviu falar do Fiverr? Você não sabe que uma arte hoje o cara te entrega em um dia por $5, né? Então, assim, eu acho que até dentro das empresas as pessoas não estão acompanhando essas possibilidades de disrupções. Né? Na nossa cultura, infelizmente, é muito mais fácil culpar a crise, né? É a crise. Pois é, e na crise a Conquer Labs está crescendo esse absurdo. Edu, contextualiza pra gente o que é inovação, porque muita gente acha que inovação é você colocar tecnologia ou você criar algo disruptivo que o ser humano jamais criou. Primeiro, existe um conceito muito mais simples de inovação, que eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente. Como é que você pode aplicar isso dentro da sua empresa enquanto você não vira a chave? Tá ótimo. A primeira coisa que eu gosto de falar é que inovação é resultado, é dinheiro no bolso. Então isso é inovação, quando você começa a capturar valor das pessoas. As pessoas veem algo que você está criando e elas pagam por aquilo que você está criando. Portanto, não tem nada a ver com ideia e criatividade, ser criativo e inovação. Não, obrigado, foi um prazer, mas não tem nada a ver com isso. Lógico que é uma competência importante, mas não. Inovação é criar valor para quem, cara pálida, criar valor para o seu cliente. Esse é o ponto mais importante da inovação. Dentro desse ponto, né, de que inovação cria valor para o cliente, você começa a se questionar como as empresas estão entendendo ou mapeando o seu cliente, né? A maioria delas não tem a mínima ideia de quem é o seu cliente. Não sabe o que ele faz, onde está, o que come, não sabe de nada. Então, o entendimento desse cliente, entender o comportamento dele e aí passar a trazer ele para dentro do centro da sua estratégia, isso vai nos ajudar drasticamente no processo de inovação. Mas aí vem a outra pergunta, o que eu preciso fazer para o meu cliente? E aí vem o ponto-chave da inovação da nossa era agora, que é solucionar problemas. O mundo está bombando de problemas. Não me digam que não tá, porque tá. E eu gosto sempre de usar uma referência que é a seguinte: a gente não pode ficar esperando que uma startup do Vale do Silício tape os buracos de São Paulo. Não vai ser uma startup do Vale do Silício que vai criar, lá não tem buraco, aqui tem buraco. Mas aí é muito mais fácil pra gente esperar que o governo resolva o problema do buraco do que a gente criar uma empresa ou criar um produto que tape buracos de maneira muito mais barata e eficiente e inteligente do que os modelos que a gente tem hoje, né? A gente tem problema no Brasil de lixo, a gente tem problema no Brasil, a energia é muito cara. São grandes problemas que estão por aí e que normalmente para quem está dentro de empresa não consegue enxergar, né? Para quem está dentro de empresa, a pessoa olha e fala, não, o meu problema é que não estou conseguindo vender. Cara, isso não é um problema, isso aí é o resultado, a consequência de alguma coisa, não é esse o seu problema. E aí, a maior dificuldade dos nossos programas, eu estava almoçando hoje com a Marcela, que é a mentora que mais atua com a gente, e a gente chegou à conclusão, a coisa mais difícil é fazer com que as pessoas encontrem o problema de fato. As pessoas dentro das empresas não sabem como entregar problemas, elas estão tão presas dentro do aquário, que o problema dela é o problema que o chefe deu, ou o problema que a empresa deu. Não é o problema que o cliente está vivendo, que o usuário está vivendo. O foco da inovação
é solucionar problemas dos clientes. Edu, dá para montar um negócio sem precisar necessariamente ele ser disruptivo e ser um negócio incrível? Dá para empreender sem precisar ser um gênio criativo? Dá. A primeira coisa é a disrupção é raríssima. Não é uma coisa que acontece todo dia, a gente vê a toda hora. Senão nós vamos disruptar sem parar. Não precisa. A disrupção é muito rara. Ela não acontece todo dia. Uma inovação que é muito simples, que é a inovação incremental. Você já tem um modelo de negócio ali, aí você vai mudando um pouquinho algumas chaves para gerar inovação incremental, que é uma inovação dentro do seu próprio modelo de negócio. Por exemplo, o Conquer Labs hoje, o foco dele é ensinar competências humanas da inovação, né? As habilidades humanas, o mindset de inovação. Na hora que eu quiser começar a ensinar Big Data, na hora que eu quiser começar a ensinar IoT, internet das coisas, na hora que eu quiser ensinar inteligência artificial, eu estou trazendo incrementos, porque o shape já está estruturado para vender isso, né? O shape da empresa é essa. Então eu tenho inovações incrementais. Eu posso ter inovação em novos negócios, eu deixo de vender só treinamento e eu passo a vender consultoria. Aí é diferente, eu preciso de um outro shape, eu preciso de uma outra estrutura. Além de vender inovação em treinamento, eu começo a conectar as empresas com o ecossistema de startups, como fazer um programa de startup. É outro shape que você está vendo, né? Você vai liderar o nosso programa com a Ambev, você está sentindo que é outro shape, é outra relação com o cliente, que é uma inovação de novos negócios, realmente está inovando. E a disrupção é raríssima. Portanto, concluindo a sua pergunta, todo mundo pode inovar e não precisa ser um gênio criativo de jeito nenhum. É só solucionar um problema do seu cliente. Edu, quando a gente fala assim, inovação, né, ainda mais pensando em negócio, né, que é gerar resultado no final, né, uma empresa, é um lado muito pragmático e racional, de estudo, de entendimento do processo da empresa. Tem uma porcentagem disso nesse processo intuitivo também? Belíssima pergunta. Adoro. Posso demorar para explicar? Pode. Tá, vamos lá. A nossa educação, ela é uma educação baseada num pensamento analítico. O que o pensamento analítico ensina? A gente olha para trás e a partir de olhar para trás eu começo a desenhar o meu futuro. Para quem fez planejamento estratégico aqui, né? A gente olha para o passado. Tá bom, eu tenho 10% do mercado, o mercado vai crescer 20%. Se eu quiser ter 15% do mercado, eu vou precisar crescer mais do que 20%. Né? E aí eu faço as contas e a partir do passado eu crio o futuro. É um pensamento analítico, eu não uso intuição, eu uso só o pensamento analítico baseado em números. Aí a gente está tentando introduzir um pensamento que existe no ser humano também, que é o pensamento abdutivo. É o pensamento que usa a intuição. É o pensamento que valoriza o eu acho que pode ser valorizado. É o pensamento, eu tenho a percepção de que se a gente fizer isso, veja que é o pensamento do teste. E se a gente fizesse isso? Como ninguém nunca fez, e hoje tem tecnologia à disposição para a gente fazer, o pensamento abdutivo que usa a intuição como base, ele é extremamente necessário. E quando você olha o Design Thinking, é a metodologia que usa o pensamento analítico com o pensamento abdutivo, as duas coisas juntas. Quando a gente fez o projeto para o Rápido, a empresa que hoje é do iFood também, eles estavam com um problema de se relacionar bem com os motoboys, né? Precisavam ter o contato. E a gente fez um processo de Design Thinking com eles, aonde a gente botou durante 2 dias, numa mesma reunião, diretores do Rápido com 5 motoboys dentro da sala para discutir junto. Isso facilita muito o processo de intuição. Eu deixo de falar do eu acho e começo a trazer outros pensamentos para dentro disso. Então, a intuição é extremamente necessária e tem que ser valorizada. Edu, quais são os 3 principais comportamentos que um empreendedor tem que ter para ter uma jornada com maior probabilidade de sucesso? Sangue no zóio, não sei interpretar isso de outra maneira. Sangue no zóio é assim, eu vou buscar de qualquer maneira. E capacidade de cair e levantar rápido, nós vamos cair. E aí você tem que estar preparado para cair e levantar de maneira muito rápida. Tem uma palavra bonita para isso, mas eu não lembro qual é agora. Resiliência. Resiliência, né? Traduzindo a resiliência, cair e levantar. E humildade. E tu só pegando o gancho desse negócio da resiliência. Vira e mexe circula aí enfim, nos posts e WhatsApp e tal, aquele mapa das startups, né? Do empreendedor. Sim. Você acorda de manhã, você acorda feliz, motivado e tal, e às vezes vai no final do dia, está tudo errado. E no dia seguinte você acorda com tudo errado e termina o dia
assim, incrível, dando golaço e tal. Mas durante o dia inteiro você fica com essa onda de coisas dando certo e erradas e tal. Como que você vê hoje esse ambiente, saindo um pouco das startups, dentro das empresas, né? As empresas têm esse ambiente também de estar começando o dia super bem para o funcionário e depois acaba mal. As empresas incentivam ele a talvez se motivar de alguma outra forma. Como que você vê isso dentro? Não, acho que as empresas têm um ambiente mais flat. Me parece que elas estão sempre num padrão. Qualquer coisa que pode gerar um risco, ou você tira. Tem alguém aqui tentando provocar alguma movimentação, aí tira. É muito fácil. Né? Tira. Você não precisa mais estar aqui. Muito obrigado. Ou o cara ficar com medo de mostrar ali, querer fazer alguma coisa disruptiva com receio do que os outros vão segurar ele ou alguma coisa assim. Exatamente. As empresas que estão no ambiente tradicional, elas estão lineares. Né? Elas querem, o objetivo maior é manter o padrão do jeito que ele está. E aí manter o padrão, qualquer interferência, esse pico que a gente tem aqui empreendendo, eu não vejo nenhuma delas. Concordo, verdade. Que legal, Du, a conversa foi incrível, cara. Foi uma aula não só de inovação, de empreendedorismo, mas de vida. Agradeço demais mesmo a sua disponibilidade e a sua, principalmente, disponibilidade não só de tempo, mas de compartilhar o conteúdo. Queria te perguntar assim, se as pessoas quiserem se conectar com você, que rede social você é mais ativo, quais são suas redes sociais, e queria que você deixasse um último recado para quem nos ouve. Meu LinkedIn, Eduardo Albuquerque, meu Instagram, Edu Albuquerque, tá lá, só me adicionar, eu uso muito as duas, podem escrever para mim, eu respondo, posso demorar um pouquinho, mas respondo. A minha frase final, a minha recomendação final é: cometam erros. Não tenham medo de cometer erros, sem dúvida de que isso vai trazer benefício para a vida de vocês. Muito bom, Edu. Paulo, como é que as pessoas te acessam, se conectam com você, e algum recado final aí para os ouvintes? Legal. De novo, obrigado pelo convite, um papo super bom, boa sorte com o lançamento do podcast, acho que um projeto super bacana. E dar continuidade nele, né? Acho que é super importante. O meu LinkedIn é Paulo Pereira, da empresa é Desbrava Data. E no Instagram também pode ser achado por Desbrava Data, e o meu pessoal, Paulo Pereira 7. Muito obrigado, Paulo. Léo, como que as pessoas te acessam e o teu recado final aí? Bom, obrigado mais uma vez, é sempre um aprendizado e uma história muito interessante aqui no Virando a Chave. Para me encontrar é Leonardo Setembri, no LinkedIn. Setembro é setembro em italiano, então é setembro com 2 T's e no final. E pode se conectar comigo por lá. E o recado final, acredito que está tendo uma mudança muito grande de forma de trabalho, de relação das pessoas. E a gente tem visto aqui nessas conversas como as pessoas já estão se conectando e fazendo essa mudança. E espero que todo mundo se sinta inspirado, aprenda algo e consiga levar isso para frente, porque é um caminho que não tem mais volta, sem dúvida. Legal, Léo. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões, insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente e fazer um network genuíno, temos o nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo tem um hackzinho aí que é bem fácil. Segue a gente no Instagram, @podcastvirandoachave, e pedir o link no grupo que a gente manda via direct. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo @podcastvirandoachave, e no nosso site www.podcastvirandoachave.com.br. Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Marcel Nobre Serial Networker, ou se você acessar www.serialnetworker.com.br, vai te direcionar lá para o meu perfil no LinkedIn. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, não esqueça de deixar lá suas 5 estrelinhas e comentário, que eu leio e respondo tudo. Muito obrigado, tchau e até a próxima.